Estamos ao vivo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live do João Flix. Para quem não me conhece, meu nome é João Tolomeu, sou profissional da saúde preventiva. E antes da gente começar, eu preciso te lembrar, da frase que norteia o meu trabalho, que é: cuidar é muito mais fácil do que ter que consertar. E foi pensando nisso que nasceu o João Flix, que é um streaming de autocuidado, Lá você consegue aulas para ajudar a organizar a sua rotina, sua mente, o seu corpo. Você aprende mobilidade, respiração, relaxamento, técnicas de meditação. Porque saúde não é só tratar a doença. Saúde é muito mais, é construir hábitos que vão ajudar a gente a viver com mais qualidade de vida. E hoje a gente vai falar de um tema que, na minha opinião, tinha que ser ensinado desde a infância, Afinal, do que adianta a gente cuidar do corpo se a mente ela não está saudável, Hoje a gente vai falar sobre saúde emocional, sobre inteligência emocional. Como lidar com a ansiedade, com os conflitos, com as frustrações, de uma forma mais saudável. Para isso, para conversar sobre isso e muito mais, eu tenho a alegria de receber um profissional que se dedica a ajudar seres humanos com a psicanálise. Seja muito bem-vindo, vou aqui já. Muito bem-vindo, Gustavo Ferraz, o espaço é seu. Aqui o Elton, o Pedro. É um prazer ter você aqui com a gente. Bem-vindo, Olá, obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer ter você aqui. Gostaria que você começasse se apresentando, Fala um pouco dessa página, desse projeto Todo Mundo Tem Algo, O espaço é seu, meu querido. obrigado, João. Obrigado pelo convite. Eu acho que é super importante a gente ter espaços como esse, né? Espaços onde a gente fala sobre saúde mental, fala sobre inteligência emocional, que é um tema, como você falou, devia ser ensinado desde a infância, né? Devia ser ensinado na escola, devia ser tá na grade curricular da escola. Mas eu acho importante espaços como esse, né? Para a gente tá falando sobre o tema, né? Já que a gente passa por praticamente uma outra pandemia, né, mundial, que é a pandemia da saúde mental. A gente tem no Brasil índices aí elevadíssimos, né, de depressão e de ansiedade, de burnout. Somos os maiores do mundo, né, nesses temas, então é bem preocupante mesmo. E falando um pouco sobre mim, eu sou Gustavo, eu sou psicanalista clínico, né? Sou formado pelo Instituto SEDES e atuo aí clinicamente, né, em terapias e análises. E eu tenho um projeto que é a página Todo Mundo Tem Algo, né, que traz um conteúdo voltado para a saúde mental, conteúdo voltado para temas cotidianos, mas olhando pela ótica da psicanálise e a ótica, né, de como trabalhar esses temas no dia a dia. Então eu posto ali vídeos semanalmente, que eu acho que a minha intenção é tocar as pessoas, fazer com que elas pensem e se cuidem melhor, né? Se cuidem um pouco mais. Maravilha, Né? bacana. Pessoal que estiver aqui na live, podem mandar suas sugestões, suas dúvidas ao longo aí desse bate-papo, que eu tenho certeza que vai estar incrível. Bom, para começar aqui, para abrir as perguntas, qual que é a diferença entre controlar as emoções e fazer uma gestão emocional aí no nosso dia a dia? João, uma ótima pergunta. Eu acho que primeiro, assim, eu não acredito em controle das emoções, né? Eu acho que controle emocional é algo praticamente uma tarefa praticamente impossível de fazer, né? A gente não controla as nossas emoções. As emoções surgem naturalmente, né? A gente não escolhe, a gente não acorda de manhã e escolhe ter raiva às 3 da tarde, né? Inveja às 4, depois, não sei, ficar nervoso às 5 da tarde. A gente não escolhe as emoções, então elas não tem como a gente controlar esse aspecto. Eu acho que é muito mais isso que você falou mesmo de gestão emocional, né? A gente poder
sentir, mas lidar com o que a gente sente, né? Acho que gosto de usar uma palavra muito importante, que é racionalizar as emoções. Então, como a gente conversa com as nossas emoções para que elas não nos dominem, né? Para que a gente não reaja simplesmente quando uma emoção nos invade, porque ela vai nos invadir, né? As emoções nos invadem a todo momento. Então, né, quando uma raiva nos invade, quando uma inveja, Nos uma deixar o controle irritabilidade. ser perdido, né, por conta de uma Exa- emoção. Exato, e é o que acontece na maioria das vezes com todo mundo, né? Quem aqui nunca perdeu um trabalho, perdeu um relacionamento, E perdeu uma depois se amizade, arrependeu. depois se arrepende, fala, por que que eu fiz isso? Por que que eu, né, não deveria ter feito? Então, essa gestão emocional que a gente, essa inteligência emocional que a gente precisa ter no dia a dia. Perfeito. E assim, como que a falta da inteligência emocional, né, ela afeta, né, nos nossos comportamentos automáticos e nas nossas escolhas cotidianas? Como eu falei, né? Então as emoções a gente não controla, elas vêm, né? Elas acontecem, e elas são fruto da nossa história, né? Fruto do nosso da nossa infância, do que aprendemos na escola, do que aprendemos na vida, de nossas experiências, nossos traumas, né? Então tudo isso faz com que a gente tenha emoções em determinados momentos. O problema é que a gente não tem inteligência emocional, a gente não vai conseguir racionalizar, conversar com essas emoções. E a gente age automaticamente, né, conforme a própria emoção vem. Você Sentir falou, raiva. Oi? você falou o que a gente toma como exemplo. Por exemplo, se eu tiver um pai muito violento, muito explosivo, eu tenho essa tendência a agir igual ele, igual me foi apresentado. Mas não necessariamente eu preciso me apegar a esse comportamento. Exatamente, acho que a psicanálise diz muito, né, sobre a base estrutural da formação do sujeito, Do ego. né? Então, como a gente eu costumo usar uma analogia a construção de um prédio. Então, para você Uhum. construir um prédio bem, né, bem alinhado, bem forte, você precisa de uma base Uma estrutural boa muito forte, fundação. uma boa fundação para depois ele crescer e não cair, né? Não entortar, enfim. E é a mesma coisa com o ser humano, né? A gente tem essa estruturação do nosso ser da nossa infância, né? Então, como você falou no seu exemplo, né? Se a gente tem um pai, uma mãe, né? Ou avós, ou quem seja, no nosso entorno violento, né? Né? Tem até agressão, alguma coisa assim, é como a gente entende, começa a entender a vida. Não que necessariamente seremos agressores ou seremos, né? Violentos por termos pais violentos, mas é algo que a gente aprende, né? E isso causa consequências na nossa vida adulta. Com certeza influencia, né? E acho que falando sobre a sua pergunta, né, sentir raiva, por exemplo, né, do automatismo das sensações, né? Então eu costumo dizer que sentir raiva no trânsito, por exemplo, é automático, né? Às vezes você está no trânsito, você sente raiva, alguém te fechou, alguma coisa assim. Só que xingar, apontar o dedo, brigar com a pessoa que te fechou, aí é uma escolha, né? Sentir irritação com alguém quando você está conversando, vem a irritação, é normal, você sentiu aquilo. Gritar com alguém, apontar o dedo para alguém, aí é uma escolha, né? Então, como que a gente consegue viver melhor tendo escolhas mais saudáveis com relação às emoções que a gente sente? Eu acho que isso é o que, né, traz essa inteligência emocional para a gente. E a inteligência emocional é algo que é aprendido, né? Por exemplo, você falou o negócio do trânsito. A partir do momento que a gente percebe que isso é um comportamento que coloca até a gente em risco, por que não desenvolver outro repertório comportamental? Por que não aprender a criar ali um repertório onde você pede desculpa mesmo estando certo, para a pessoa já ir e resolver tudo logo? E para Isso é você liberar inteligência seu dia, para emocional, você ter um dia muito exatamente. mais tranquilo, né? Sem Não querer ter esse razão, peso. não querer se apegar a. É porque cada um interpreta a vida de uma janela, né? A gente Uhum. tem que. É aquela Né? máxima, né? Você prefere ter paz ou ter razão, né? Exato. E assim, na tua experiência clínica, né? Qual que é a maior dificuldade que você vê hoje
que as pessoas estão enfrentando para desenvolver uma maturidade emocional? Olha, João, eu acho que com certeza é esse automatismo na reação das suas emoções. Então, no consultório chega muito pessoas que não querem se comportar de tal maneira que se comportam, que querem descobrir por que que agem de uma certa maneira quando alguma coisa acontece com elas. Então, esse vem muito essa reclamação no consultório desse automatismo das pessoas não quererem se comportar de uma certa maneira, né? Delas mudarem o seu comportamento. E eu ensino uma técnica no meu consultório, que é uma técnica de como a gente faz essa conversa com as emoções para se comportar de uma maneira diferente. Eu chamo de técnica NAR, N-A-R. Você Né? Então, pode falar um pouquinho para a gente dessa técnica? ela é super básica, ela é simples, mas Uhum. ela é complexa de se fazer, porque requer tempo, né? Toda mudança do ser humano requer Claro. muito tempo. Então ela é uma técnica simples. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente é invadido por uma emoção é o N, que é nomear esta emoção, né? Então, o que que eu estou sentindo? Estou sentindo um medo, estou sentindo uma raiva, é uma angústia, é Que uma bacana. inveja. O que que eu estou sentindo? E a segunda é aceitar essa emoção. Né? Não é dizer eu não deveria estar sentindo isso, né? Eu não posso sentir isso. Ou Se ter culpa. acolher. Exato, se acolher. Não, ok que eu tô sentindo isso. Eu tô sentindo essa raiva mesmo e tá ok. E o terceiro ponto, que é o mais importante, é racionalizar a emoção. Então, a primeira é nomear, a segunda é aceitar e a terceira é racionalizar. E essa é a mais importante porque a pergunta é o diálogo que você faz com essa emoção. Né? Então, você pergunta: para que que eu tô sentindo isso que eu tô sentindo? Uma Que pergunta bacana. básica, fácil. Então, para que que eu tô sentindo essa raiva? O que que essa raiva vai me trazer de positivo? O que que eu vou ganhar com isso? Né? Então, com isso, se você não tem essa resposta, você tira o poder que essa emoção tem sobre o seu comportamento. Que Então, maravilha. vou te dar um exemplo muito prático, né, e muito ilustrativo aqui. Aquele medo, sabe aquele medo que a gente tem de colocar o dedo na tomada? Desde que a Uhum. gente aprendeu, desde que a gente é criança? Então vamos usar essa técnica nesse medo. Então eu tenho medo de colocar o dedo na tomada. Então eu vou nomear esse medo. Medo do quê, né? De colocar o dedo na tomada. É um medo. Vou aceitar que eu tenho esse medo, né? Eu tenho esse medo mesmo de colocar o dedo na tomada e tá tudo bem, tá ok ter esse medo. E o terceiro é racionalizar. Então perguntar para que que eu tenho esse medo? Bom, eu tenho esse medo para não me machucar, para não me tomar um choque, para não me acidentar. Então tem um porquê desse medo. Né? Tem um porquê de eu ter um medo de colocar o dedo na tomada. Ele me Gustavo, serve para alguma coisa. me corrija se eu estiver errado. Eu acredito que só da gente parar e analisar esse processo, a gente já saiu do automático. Exato, exatamente. Já não é Então, por mais o exemplo, animal que está ali no comando. com certeza. Então, por exemplo, esse medo essa raiva de quando alguém te fecha no trânsito, né? Então, vamos nomear, é uma raiva, né? Eu sinto uma Uma raiva. raiva. Vamos aceitar, eu tô aceitando, né? Eu tenho me veio essa raiva porque alguém me fechou no trânsito. Agora, pra que eu tenho essa raiva? O que que essa raiva tá me servindo? Só vai me deixar o meu dia mais tenso, só vai deixar o momento mais tenso, a pessoa vai querer me xingar de volta, então vou criar um loop Não, a de violência ela vai raiva. escalando. Exatamente. Então, não tem um para quê. Não tem por que eu ainda tá sentindo isso. Daí você tira o poder que essa emoção tem sobre o Olha, seu eu vou dar comportamento. um exemplo bem parecido com isso que você trouxe, né, que eu uso no meu cotidiano. Por exemplo, Uhum. eu tive um pai que ele era um pouco explosivo. Se ele deixava cair um copo, se alguma porta batia, era sempre um motivo para explodir. E sabe, por exemplo, quando você está com uma bandeja, estou dando um exemplo da bandeja, mas poderia ser qualquer coisa, que Aham. cai no chão, enfim. Hoje, o que que eu faço? Eu dou risada, eu começo a rir de mim e penso, faz parte, que bom que isso aconteceu, deixa eu limpar Uhum. logo e vamos pensar coisas boas. Exato. Porque eu sei que em mim tem uma sementinha ali de um neurônio espelho, não sei o que foi, que já vem, nossa, vou explodir, mas por quê? Eu não sou uma criança mimada, eu não sou infeliz, eu tá tudo bem no meu dia, Uhum. vamos continuar nessa harmonia. Então, assim, é um mecanismo que eu aprendi Uhum. identificar, né, nomear e sair fora dessa vibração. Exato. E eu acho que tem uma coisa muito
forte, que é a culpa que a gente sente, né? Acho que quando a gente se comporta automaticamente conforme a emoção que a gente recebe, a gente sente essa culpa depois de ter agido de uma maneira que a Sim. gente não quer. Então, né? Então, e sentir culpa culpa é um sentimento muito pesado, né? Que fica em Toda você. emoção densa, ela traz depois uma carga, né, de Exato. uma ressaquinha, né? É, Exato. ó, muitas vezes a gente ouve falar, né? Ah, eu vou blindar as minhas emoções, ou vou evitar vivenciar essa emoção, né? Como que a gente pode, o que que você diz, assim, pra gente, uma dica, alguma ajuda, assim, para acolher as emoções mais difíceis, né? Como o medo, a raiva, em vez de só reprimi-la, ou ciúmes, né? Também, em vez de só reprimir. Uhum. Eu acho que é muito isso que a gente estava falando na pergunta anterior, João, de aceitar a emoção que está chegando, né, de não reprimir. Né? Acho que a tentativa de se blindar de uma emoção, ela pode até ter sucesso, né? Você pode até conseguir evitar uma emoção quando ela chega, você se blinda, você finge que não está sentindo aquilo, só que depois, tudo que a gente não sente, tudo que a gente não elabora, o corpo fala, né? Então a gente diz na psicanálise que o- tudo que a mente não fala, o corpo grita. Então, Então, né, somatiza, né? somatiza. Então, você se blindar de um sentimento forte que você está sentindo. Primeiro que é muito difícil, né? A gente sente, a gente vai continuar sentindo, mesmo você blindando. Segundo que vai voltar, ele volta, né? Ou com mais raiva, ou com mais medo. Ela contorna, né? A emoção, ela dá um Exato. jeito. Ela fica ali esperando você ter outro episódio e ela vem em dobro, né? Então acho que não tem como a gente se blindar, né? Acho que a gente é o que a gente está falando de inteligência emocional, né? Acho que é muito da gente acolher essa emoção, nomear, acolher e Racional, conversar com ela, né? conversar com ela. Racionalizar. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, foi uma filósofa, né, que disse num podcast dela que Jung, que ele tinha um nome para cada emoção que ele ia sentir. Ah, a preguiça era a Teresa, a raiva era o João, e ele conversava, ele já tinha as desculpas ali prontas para cada um desses personagens, para fazer Uhum. essa gestão emocional. Então, se vinha uma preguiça, ele já sabia o que ele ia responder. É, E é uma técnica interessante também, a gente nomear, super. né? De certa forma, a gente Super, está é nomeando. nomear, exato. E eu acho que falando, né, assim, parece algo complicado, algo meio complexo, né? Eu vou parar para, vou E ter que é tô no treino, trânsito. né? Exato, é treino parece difícil, mas quando você faz ela continuamente, ela fica automática, tanto quanto a emoção que chega. Igual Então, dirigir. igual dirigir, igual, né, sentir aquilo que você sente, na hora você já racionaliza, na hora você conversa com a sua emoção. Então é uma técnica que pode ajudar muita gente, assim, né, pouco a pouco, assim, mas é muito, Bacana, muito, muito obrigado por importante. compartilhar isso. Acho que o pessoal vai querer colocar aí na prática. Vamos falar um pouquinho assim das rotinas, né? Hoje tem uma pressão muito forte para a gente ser hiperprodutivo, para buscar alta performance, né? Como que é essa ilusão, né, da gente estar sempre ocupado ou sempre engajado em alguma coisa hiperprodutivo, como que isso pode afetar a nossa estabilidade e a nosso próprio poder de gestão emocional? Boa pergunta, João. Eu acho que a gente vive numa era em que a gente atrelou valor pessoal com produtividade. Então Sim, total. a gente só se dá valor porque a gente aprendeu isso também, né? Então a gente só se dá valor quando a gente produz, quando a gente está, né, entregando alguma coisa. E muita gente deixa de acreditar que vale pelo que ela é mesmo, né? E isso gera ansiedade constante, isso Ou, gera deixa eu só complementar, talvez assim, a pessoa ela só sente valor quando ela tem, quando ela pode comprar, quando ela está, também. não é, acumulando. Exato, exato. E do ponto de vista psíquico, essa sensação de estar sempre correndo cria um estado de alerta permanente na nossa mente, né? Então, e aí o resultado costuma ser irritabilidade, exaustão emocional, dificuldade de relaxar, né? E daí tem uma Exato. sensação, daí você fica com a sensação de que nunca é suficiente. Cortisol alto, e aí vai virando um Isso. ciclo, né? Isso, e daí você
começa a entrar num outro problema que é o de você não parar, né? Você não Tá. conseguir descansar, você não conseguir parar. Emendando uma pergunta na outra. Uhum. Sabe essas pessoas que estão sempre ocupadas, que sempre fazem questão de falar não tem tempo, o discurso dela não tem um bom dia que você fala para essa pessoa que ela não vai reclamar que está atarefada. Você acha que isso pode ser uma tentativa de inconsciente de tapar um buraco existencial ou de não querer olhar para os próprios conflitos? Eu acho que sim, acho que na maioria das vezes sim, né? Eu acho que quando a gente descansa, a gente se depara com a gente mesmo, né? Eu acho que quando a gente está em momentos calmos, em momentos de pausa, o silêncio, né, coloca a gente diante de questões que talvez a gente não queira trabalhar, né? Acho que essa hiperatividade pode funcionar como essa fuga de sentimentos, como solidão, como insegurança, como tristeza, como angústia, né? Então, Legal. enquanto eu estou ocupado, eu não penso nessas coisas, né? Enquanto eu estou ocupado, eu continuo Você no não modo. olha para si mesmo também, né? O Isso. Juliano Figueiredo está perguntando aqui se a inteligência emocional ensina a gente a ser, a fazer e a ter, né? Que ele colocou ali em cima, que é essa tríade que é total, né? Sim, com certeza. Acho que sim. A inteligência emocional, ela ensina a gente a entrar em contato com nós mesmos, né? A nos conhecer. Acho que inteligência emocional e autoconhecimento estão Estão juntos. super juntos, estão super ligados. Um não anda sem o outro, né? Maravilha. Então, acho que sim, né? Essa tríade de ser, fazer e ter, eu acho que isso é muito resultado de uma inteligência emocional, de um autoconhecimento. Gustavo, é muito comum a gente ouvir, eu, por exemplo, que sou professor, né? Eu ensino técnicas de meditação, de Uhum. fortalecimento, de flexibilidade. E eu sempre estou chamando as pessoas porque eu sei dessa importância, né, da saúde preventiva. E uma das coisas que eu mais ouço, que é uma das desculpas que as pessoas que estão precisando se permitem dizer, ah, eu não tenho tempo, né? Até que ponto que esse mito da falta de tempo para o autocuidado é reflexo da dificuldade da pessoa aprender a estabelecer limites emocionais e prioridades? Eu acho que tem muito a ver, mas a gente também tem que olhar um ponto que muitas vezes não é um mito, né? Muitas vezes é real, né? Essa falta de tempo é real. Por exemplo, você pega uma mãe solteira que tem seus 3 filhos, Claro que eu precisa. estou falando daquela pessoa que procrastina em rios, que fica lá, tipo, Isso, enrolando. Essa isso. mãe aí que tá, a gente dá um descontinho para ela, claro. Mas acho que mesmo essa mãe, ela precisa de momentos de pausa com seus Claro que senão ela não filhos. vai ter energia para cuidar do filho, ela vai adoecer. Exatamente. Então, eu acho que existem pessoas que têm umas rotinas realmente difíceis, mas na maioria dos casos é o que você falou. Não, a questão não é falta de tempo, é dificuldade em reconhecer que cuidar de si também é uma prioridade, Também é uma né? prioridade, perfeito. E legítima, né? Você precisa pausar, porque senão uma hora a conta chega, né? Uma hora o Cuidar é mais organismo. fácil do que ter que consertar. Exatamente. E frequentemente a gente encontra pessoas que conseguem reservar um horário para o trabalho, para redes sociais, para demandas dos outros, mas não consegue, né, reservar um horário para si, né? Se sente culpado, né? Ou acha que não vai entregar, que não vai ter valor, aquilo que a gente falou lá E atrás. assim, a maioria das pessoas começa a se cuidar pelo adoecimento. É dificílimo Exato. alguém que vai chegar no consultório e falar, olha, eu tô aqui porque eu não quero adoecer. A pessoa ela já chega, olha, eu tô ansioso, tô tomando, tô medicado, tô perdendo produtividade, meus relacionamentos estão sendo afetados. Ou Exato. seja, né, ainda a gente precisa trabalhar essa mentalidade, né? Você Pegando falou esse bem. gancho, É, tem muita gente que sente culpa por parar, por descansar, por desacelerar, né? é. E por que, na tua opinião, por que o ócio e o repouso, eles geram esse desconforto e às vezes até ansiedade, né, na nossa cultura atual? João, eu acho que porque justamente aquele tema que eu falei na última pergunta sobre associar o valor pessoal ao desempenho, né? Então, quando a gente para, muitas vezes a Então, gente surge essa sensação inconsciente de que a gente está sendo improdutivo ou responsável, de repente, e vem a culpa.
né? Então você se sente culpado porque você não está produzindo o tempo inteiro, porque é isso que você tem como valor pessoal, Sim. E né? você dá alguma dica, assim, para alguém que está nesse processo de se sentir culpado? Como que a pessoa pode ressignificar, né, esse descanso, e entender que isso é uma regulação emocional, né? Não é perda de tempo, muito menos preguiça. Eu acho que você comentou bem quando você falou que o que chega no consultório já é o adoecimento, né? É Eu, porque para mim também é assim, a maioria das é, pessoas. É. Então, eu acho que como a gente pode ressignificar isso, acho que é justamente entendendo e tendo uma consciência de que descansar não é o oposto de não produzir, né? Ela é uma condição para que a gente produza de uma maneira Exatamente. saudável, né? Muita gente não percebe que com o corpo e uma mente esgotadas, eles não funcionam bem por muito tempo, né? Uma hora o corpo para, uma hora o corpo somatiza, né? Uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma dor Ou no um corpo. câncer, ou um Hum, infarto, um AVC, o nosso corpo não é Exato. de ferro. Nem quis ser tão pessimista, mas você falou tudo. É Não dá pra gente exatamente isso. também amaciar demais. E assim, fala um pouco pra gente, né? Nas nossas relações, seja no ambiente de trabalho, seja com a família, né? De que forma que a incapacidade de gerir as próprias frustrações, né, vão criando atritos e desgastes desnecessários no meio das relações. Eu acho que quando a gente não tolera as frustrações, a gente tem uma tendência, né, a ter um pavio curto, né? A, Estourar demais. Como se a gente fosse uma vela com um pavio curto no meio de várias outras velas com pavio curto também, porque tá todo mundo com pavio curto. Então, quando a gente não tem essa tolerância à frustração, e isso vem muito de infância, né? Vem muito de como a gente cresceu, como fomos ou não frustrados pelos nossos pais, pela escola. Na psicanálise a gente diz, né, muito que os pais que não frustram seus filhos o filho que não é, perdão, o filho que não é frustrado pelos pais será frustrado pela vida, Com né? certeza. Não tem como você escapar de frustração. Frustração faz parte de quem você, de ser humano, né? De viver. Por isso que a superproteção muitas vezes é perigosa. Muito perigoso, porque cria Gera adultos adultos assim disfuncionais. totalmente institucionais que não toleram frustração. Qual primeira experiência que a pessoa tenha de ser frustrado, ela vai agir com irritabilidade, ela vai agir com violência, vai agir com raiva. E a maturidade emocional, eu acho que ela não consiste em eliminar a frustração. Não tem como a gente eliminar a frustração, né? Mas eu acho que é mais como a gente consegue suportar a frustração sem precisar descarregar ela emocionalmente em outra pessoa, né? Maravilha, maravilha. Assim, o que que a psicanálise, ou até mesmo a sua experiência pessoal, né, pode ensinar para a gente a respeito de mapear esses gatilhos emocionais, né, antes que eles virem uma explosão ou até mesmo um colapso? Antes disso, eu queria falar um pouco da psicanálise, né? Eu acho que Tá. para a gente acho que tem muita gente que não conhece, né, o que é a psicanálise, né, confunde com psicologia, com psiquiatria, né, então a psicanálise é uma ciência, né, uma ciência criada pelo Freud há mais de 100 anos atrás e que parte da noção da existência do inconsciente, né, que todos nós temos algo que se chama inconsciente, que é algo que a gente não conhece, que a gente não domina, Mas que mas está que nos aqui dentro. rege, né? E o que a gente fala, e a psicanálise, ela criou uma técnica, que é a análise, né? A terapia, a análise Uhum. psicanalítica, que é essa ideia maluca de que você senta na frente de uma pessoa que você nunca viu na vida e abre o seu coração para ela, fala tudo que está na sua cabeça, seus traumas, suas experiências, seus Abre a medos, caixa de suas Pandora, né? angústias. Abre e essa pessoa te guia a fazer você se ouvir, simplesmente. E o que a gente diz é quando a gente fala, a gente se escuta. Quando a gente se escuta, a gente se conhece mais. E tudo que a gente conhece sobre a gente domina. E tudo que a gente não conhece sobre a gente, nos Nos domina. domina, perfeito.
Respondendo a tua pergunta, né? Então, a psicanálise diz que a gente não exatamente reage só com aquilo que está acontecendo no momento. As nossas reações, elas trazem coisas da nossa infância, trazem coisas das nossas experiências. Então, nem sempre a gente reage ao que está acontecendo na nossa frente. E daí o autoconhecimento ajuda a gente a perceber esses padrões repetitivos, esses gatilhos, né? Que gatilhos não são nada mais que repetições de histórias que a gente tem na nossa vida. Um gatilho ele não acontece uma vez, né? O gatilho ele se repete, porque quando ele acontece a gente tem uma explosão, a gente se comporta de uma maneira desagradável. Então, e quanto mais a gente reconhece esses pontos sensíveis aí, acho que maior a chance que a gente tem de responder de uma forma consciente, em vez de apenas automaticamente, O como a gente vem gatilho falando até. seria a pontinha do iceberg, então. Exato, exato. Uma parte ali que a gente percebe, mas é ínfima, perto de todo o material oculto ali. Exato. E o que a gente fala na psicanálise também é que a mente, ela busca respostas diferentes, ela busca finais diferentes para histórias antigas. Olha, eu acho até que você respondeu o que seria a minha próxima pergunta. Então, Hum, assim, total. O controle emocional, a resiliência, o autoconhecimento, ele vai ajudar a gente a tomar uma decisão mais consciente, mais lúcida, menos impulsiva, né? Menos sim, inconsciente, né? Menos animalesca, vamos colocar assim. sim. Então, por exemplo, se eu estou me conhecendo, se eu estou trabalhando essa análise, se eu estou fazendo esse autoestudo, vai chegar um momento de crise, eu vou estar instrumentalizado, eu não vou estar totalmente Exato. despreparado. Exatamente, e controle emocional, né? Na verdade, de novo a palavra controle aqui não se aplica. Uhum. Inteligência emocional não significa não sentir, né? Não significa ausência de emoção. Mas saber lidar. Significa conseguir sentir o que a gente vai sentir sem ser completamente dominado pelo que sente, né? Maravilha, que bacana. E assim, pensando na perspectiva da saúde preventiva, né, e cuidado diário, né, qual que é o papel, né, real dessas práticas como yoga, meditação, na regulação do nosso sistema nervoso para construir essa estabilidade emocional? Eu acho que essa pergunta, João, você pode responder até melhor que eu, né? Acho que você tem até mais expertise que eu. Mas sim, eu acho que tudo que faz com que a gente esteja no presente, né? Que tudo que traz a gente para o presente e regule nosso estado emocional é positivo, né? A Então, própria atenção plena, né, tem tantas técnicas de mindfulness. respiração, meditação, como você falou, yoga. Então eu acho que isso obviamente não substitui processos terapêuticos, como uma terapia, como uma psiquiatria, mas são pílulas que fazem com que a gente é, complemente, né, a nossa saúde emocional e, como você falou, tenha ferramentas para quando uma crise chegar, quando um gatilho chegar, né, a gente tenha armas suficientes para lidar com isso e passar por elas. Maravilha você ter trazido isso. Porque, assim, como eu já disse, né, no início da live, acho que eu já te contei, você já deve ter visto, eu criei um streaming de autocuidado, onde eu Uhum. ensino técnicas orgânicas, né? Para trabalhar o organismo, para aprender a respirar, para aprender a gerenciar o estresse, né? É E, incrível, assim, aliás, parabéns pelo obrigado. conteúdo, porque é Também sensacional. felicito aqui pelo teu trabalho, que eu te stalkeei ali, maravilhoso, aprendi muito com seus conteúdos, né? E assim, Sim. sabe aquela pessoa que sabe que está precisando se cuidar, seja fazer uma análise, seja entrar por um João Flix, sim, mas é aquela pessoa que fica procrastinando, né? Uhum. Como que você diz, assim, de forma prática, para essa pessoa conseguir se comprometer com o autocuidado, mas sem parecer aquela cobrança pesada ou sei lá, algo rígido demais? O que você traz assim para ajudar essa pessoa? Eu acho que o autocuidado ele funciona ou ele deixa de funcionar, né, quando ele vira uma obrigação, né? Eu acho que tudo que é Vira um peso, né? obrigação tem um peso que é desnecessário. Então, eu acho que para essas pessoas
Eu acho que a primeira coisa que você precisa ter é uma consciência de que você precisa cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física e do seu, né, do seu descanso. Eu acho que a primeira coisa é ter consciência, porque tem gente que está no automático e nem tem essa consciência de que precisa cuidar. E o que você falou, só chega pra gente quando ela adoece. Então, acho que a primeira coisa é ter essa consciência de que a gente precisa se cuidar e descobrir o que a gente gosta de fazer, né? Que dá tesão, né? Se você Se não gosta de ir numa correr, se é yoga, academia, seja uma luta. exato, se você não gosta de ir na academia, vai andar, fazer uma caminhada, fazer uma E uma coisa natação. também não exclui a outra. Por exemplo, a Exato, pessoa que medita com frequência, ela vai melhor nos esportes, ela consegue, enfim, se relacionar melhor também. Eu acho que está exato. tudo conectado, né? Saber, igual o Juliano Figueiredo falou, É. harmonizar, né? Ele falou assim, Equilíbrio. equilíbrio, né? Ele falou assim que É. não gostava muito, aqui no bate-papo, não Hum. gostava muito dessa palavra equilibrar, ele preferia harmonizar. E eu falei, gente, Uhum. total isso, eu gosto de ser um harmonizador do meu ambiente interno, de Sim. harmonizar os ambientes que eu chego. Por Hum. exemplo, se eu vejo que tem dois amigos que estão, sei lá, se estranhando, por que não harmonizar esses dois ambientes também? Claro. Ter esse fator de soma, né? De É. harmonizar mesmo, né? Não, com certeza. Mas eu acho que tudo parte primeiro da consciência. Da gente ter uma consciência que a gente precisa fazer isso, né? Total. Porque se a gente, se isso não passa pela nossa cabeça, a gente não vai atrás, né? A pessoa, o sujeito não Vai vai esperar a atrás. doença. É. E eu acho que o importante é consistência, né? Não é perfeição. Eu acho que ali Consistência, total. 5 minutos por dia, Todos os dias. todos os dias, né? Ou 3 vezes por semana, como você conseguir. Mas quando você tem essa consciência, você vai buscar colocar pílulas, né? Sementinhas durante o dia que vão brotar e vão te ajudar E muito a. assim, Gustavo, você sabe explicar até melhor pra gente, né? A mente do ansioso, né? Ela vai entrando ali num loop, né? Ela fica caótica, ela não silencia. E parar um pouco ali, observar esse fluxo caótico, não mais de um nível inconsciente que é levado para esse fluxo, mas parar e observar esse fluxo e falar, tá, deixa eu ver ele até ele se assentar, como se fosse um mindfulness mesmo, né? Sim. Isso aí ajuda demais a pessoa melhorar o poder de autoobservação, de autogestão e para tudo. E ela, quem desenvolve essa prática, né, vai chegar ali no trânsito na hora que alguém fechar, vai Hum. conseguir se observar melhor. Não Sim, vai com estar tão certeza. ali atropelado no meio dos pensamentos. Exato, a ansiedade ela coloca a gente no futuro, né? Ela invade a mente com ameaças futuras, né? E acho que essas técnicas, né, meditação, yoga, respiração, elas ajudam a trazer a gente para o presente, né? E isso envia sinais de segurança para a mente, né? E para o organismo. Né? E, obviamente, isso não vai eliminar os problemas, mas vai reduzir essa ativação emocional, né? E vai permitir que a pessoa pense com mais clareza, né? E menos impulsividade, né? Você sente, assim, na tua experiência clínica, que os pacientes, os seus clientes que praticam, se comprometem com esse tipo de trabalho, eles conseguem ficar menos reativos, conseguem se analisar melhor, dá um upgrade, né, na hora da pessoa Sem querer o dúvida. seu melhor, né? Não, sem dúvida. Acho que as pessoas que cultivam esses momentos de pausa, né, esses momentos de descanso, e têm na sua rotina cuidados com a sua saúde mental e física, elas têm uma capacidade muito maior de observar as coisas, né, de parar para pensar antes de agir, enfim. Olha, essa pergunta que eu achei bem interessante. Como que a gente pode diferenciar, né, o verdadeiro equilíbrio emocional que traz a clareza, a paz, a saúde, né, essa sensação assim, de estar bem, Uhum. com aquela repressão tóxica, né, onde a pessoa ela finge que está tudo bem enquanto adoece silenciosamente. Aquela pessoa que você pergunta, e aí, como que você está? Ela sempre vai falar que está bem. Tá bem. Mas você está na cara dela que ela não está bem, mas ela está ali tentando manter esse personagem, né? Acho que isso é péssimo, né? É horrível. Acho que quem. E é um esforço, uma energia que a pessoa faz e gasta.
em tentar parecer bem quando ela tá mal, que piora a situação dela ainda, né? Então acho que o equilíbrio emocional que você diz, eu acho que ele permite a gente reconhecer e acolher sentimentos, né? Mesmo os desagradáveis, né? A pessoa sabe que tá triste, ela sabe que tá mal, mas ela consegue lidar com isso, né? Ela consegue passar por isso. Já essa pessoa que reprime, que diz que está sempre bem, que diz que, né, nega tudo, tenta parecer sempre feliz, é, ela acaba ignorando, né? E acaba a gente na psicanálise a gente chama de recalque. Não é o recalque que costumeiramente dizem, mas recalque é quando a gente reprime alguma Tudo que vai coisa. ficando ali debaixo do tapete, né? Isso, e a gente traz, a gente pega isso e joga no inconsciente esse sentimento. Então, às vezes, você até consegue deixar de sentir. Só que a energia dessa emoção, desse sentimento, fica. E ela vai pro corpo, ela adoece, ela, né, traz tudo que a gente já falou de mal. Olha que legal. Tem muito diagnóstico hoje, né? E tem muito autodiagnóstico. Tem muita gente falando, eu sou TDAH e nunca passou por uma bateria. Enfim, tem muita Aham. gente falando, eu sou ansioso. E aqui nos comentários colocaram, tem muita gente que fala que é ansioso, mas às vezes a pessoa ela só está com a síndrome do pensamento acelerado, só precisa fazer meditação ali para viver melhor. Não precisa É, adoecer e tomar remédio, enfim. eu acho que hoje, aliás, até há um certo tempo, né, criou-se uma indústria do diagnóstico, né? Total. E o Então, sistema precisa vender remédio. isso. Então, todo mundo tem alguma coisa. Hoje, Nunca se todo mundo tem um vendeu transtorno. tanta Ritalina, tanto, né, Tanto tanto remédio. clonazepam, tantos remédios. Acho que o sujeito toma um remédio para acordar, depois toma um remédio para viver o dia, depois toma outro remédio para dormir, daí o dia seguinte Aí começa depois tudo de para de novo. fazer efeito, ele para de dormir, acabou. Exato. Então essa indústria do diagnóstico, ela é muito cruel, né? Então, é claro que existem sim as pessoas que têm os seus transtornos, que têm os seus problemas, mas eu sou a psicanálise é um pouco contra diagnósticos, né? A gente não trata o sintoma do diagnóstico, né? A gente não trata, pra gente, a de uma depressão, uma ansiedade é um sintoma. Para a psicanálise, isso não é o problema. O problema está na sua história. Então, a psicanálise ela é um processo investigatório, né? Então, se Bacana. você fala, chega para mim, tô com ansiedade. Tá bom, mas vamos conversar sobre você? Me conta sobre a sua infância, me conta, né, me conta seus traumas, me conta, se abre, né? Por isso que a terapia é um processo lento, porque a gente olha para a Uma causa. construção, né? Isso, e a gente olha para a causa, não para o sintoma. Você quer Sim. tratar o sintoma? Vai num psiquiatra, né? Vai num psicólogo, faz uma TCC, mas a psicanálise olha para a causa, né? Que muitas vezes é muito difícil de você achar, mas E eu acho que é super complementar mesmo, que seja assim, às vezes Uhum. a pessoa ela pode sim fazer a TCC e fazer a psicanálise, e uma Claro, complementa e ajuda a outra, sim, total, sim, né? com E certeza. assim, você falou logo no início da live da Uhum, somatização, né? O nosso uhum, corpo, ele expressa, né? Ele traz alguns sinais clínicos, alguns sintomas, né? uhum. Quando a gente não está fazendo uma boa gestão emocional, quais são normalmente esses sinais assim que você pode? Você falou da ansiedade, né? O que mais? Eu acho que o corpo, ele frequentemente fala aquilo que a mente cala, né? Que a gente tenta silenciar. Então, tensão muscular, insônia, fadiga, dor de cabeça, tudo isso pode ser sinal de sobrecarga emocional. Eu não estou aqui dizendo que toda dor é causada pela mente, né? Tem origem psicológica. Mas isso mostra que o corpo e a mente, eles estão profundamente interligados, né? E influenciam um ao outro o tempo todo, né? Então, Então, olha que bacana que o Juliano falou assim que o pior é aquela pessoa que sabe que ela está ansiosa e ela não faz nada para isso. Eu vou dar um exemplo uhum, de um conhecido meu. Ele está uhum, com problemas, enfim, está desempregado. E ao invés dele meditar, assim, ele fica mais ansioso, aí ele fuma mais e ele, sabe, vai entrando no ciclo, aí ele se vitimiza, ele começa a ter uns comportamentos de coitado para a gente ter dó. Eu falei assim, gente, o que que a pessoa acha que vai resolver se vitimizando, ficando mais ansiosa? A gente vê na cara da pessoa que ela está ansiosa, o pé não para, a pessoa não consegue, não deixa você completar uma frase, que ela já corta, ela já está transtornadíssima. E eu falo uhum. assim, você está meditando? Você está pagando João Flix, mas você está entrando, você está praticando?
vamos lá, você tem que fazer alguma coisa para se resgatar do estado de ansiedade. Porque ficar Sim. reclamando, ficar fumando e ficar surtando os outros, né, cansando a paciência dos outros, não vai te ajudar. E a gente E tem que falar esse, real. e esse, João, eu acho que é um dos grandes problemas dos diagnósticos. Porque quando Usa como você. uma muleta, como uma desculpa para. Exatamente. Quando você Exatamente. recebe um diagnóstico, parece que tudo fica justificável, né? Por quê? Porque eu tenho uma TDAH, porque eu tenho uma angústia, porque eu tenho uma ansiedade crônica, sei lá, tenho uma depressão. Então, todo o comportamento da pessoa acaba sendo, né, camuflado pelo seu transtorno aí, né? E não dá para ser assim, É, não pode, né? é. Gustavo, como que você vê, né, assim, essa falta de construir uma rotina voltada para o autocuidado, né, para a manutenção da saúde mental, afetando diretamente a nossa tolerância à Hum, frustração, né? E hum. isso podendo levar a gente para um burnout. Qual que é a relação que você vê dessa falta de autocuidado com a aproximação, né? A maior chance da pessoa desenvolver um burnout, por exemplo. Tô falando burnout porque É, está todo mundo estressado com o trabalho. eu acho que sem momentos de recuperação emocional, acho que nossa capacidade aí de lidar com pressão, lidar com frustração diminui progressivamente, né? A gente fica mais irritado, mais sensível, menos tolerante às dificuldades do dia. Então, eu acho que né, uma relação enorme, né, essas É duas coisas. vulnerável, né? A gente fica. Isso, e o burnout, ele não surge do dia para outro, né? Ele é algo que vai se acumulando. Então, geralmente é o resultado de um desgaste acumulado aí que foi sendo ignorado ao longo do dia. Então, acho que ter rotinas, acrescentar na sua rotina práticas de autocuidado, cuidado com a mente, cuidado com a saúde Análise, física, né? Isso engloba análise. alimentação, enfim, Isso, análise, atividade exato. física. Tem gente que não consegue almoçar, que não se alimenta bem, que passa o dia inteiro em reuniões. E aí chega E final de semana, meu lazer é beber, eu chego à noite, aí eu bebo para é, desestressar, ao invés de fazer uma atividade física. E ou o corpo chega, vai chega, só chega no fim de semana, adoecendo. tá tão esgotado que não consegue nem fazer nada, né? Tá tão esgotado mentalmente, fisicamente, que não consegue nem sair da cama. Total, total. Bom, vamos lá. Muitas pessoas, né, acham que existem fórmulas mágicas para a gente adquirir inteligência emocional. Ah, eu vou ler um livro, eu vou fazer um workshop. E não é assim, é um processo, como você mesmo disse, de construção, né? Sim. De adquirir mesmo, né? Formiguinha. Exato, perfeito. E assim, por que que o autoconhecimento, né, ele é esse processo de construção gradual e por que que a gente tem que ser mais gentil com os nossos tropeços? Porque não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir ter boas respostas, né, o tempo todo. João, eu acho que porque ninguém se conhece do dia para noite, né? Ninguém se conhece a gente não conhece o outro né, imediatamente. A gente precisa de anos para você conhecer alguém. E com a gente mesmo é a mesma coisa, Mesma né? coisa, né? É um processo. Somos seres complexos, a gente muda a todo momento, então o crescimento emocional acontece muito mais aí por pequenos insights que vão acontecendo dia a dia do que por uma revolução que acontece de uma hora para outra. Coisa Isso, mágica, uma fórmula de é, bolo, né? Uma receita. exato. Mas, de novo, para mim, o importante eu acho que essa fórmula mágica que você falou, ela se dá com a consciência de que a gente precisa disso. Eu acho que isso é o pó mágico, isso é o pozinho mágico que a gente A gente precisa. precisa. Adquirir essa consciência de que a gente precisa se cuidar. Sem ter essa consciência, nada funciona. Maravilha. É legal, né? Ou seja, construir mesmo essa mentalidade de autopreservação, de autocuidado, de Sim, melhor gestão emocional, né? De estar conectado com
possibilidade de evoluir, mas sem Isso, aquela cobrança, né? Sem aquele papo de sim. coach, né? De evolução. Exato. Como a gente já falou, né? Tudo que é muito cobrado, a gente tende a deixar para lá, a gente tende a não fazer. Então tem que ser uma coisa prazerosa, né? Tem que ser. Você precisa descobrir, é um processo, né? Você precisa descobrir exatamente o que você gosta, o que te faz bem, o que te faz feliz, e pouco a pouco introduzir isso na sua vida, né? Gustavo, o ambiente que a gente está, né? As pessoas que a gente convive, isso acaba moldando, né? A Uhum. gente e também pode afetar ou influenciar, né? Um pouco o nosso controle emocional. Totalmente. Como estabelecer limites, né? Sem parecer egoísta. É, o Freud tem um livro muito importante na literatura dele, que é O Mal-Estar na Civilização. Já conheço. Esse é um livro, e é um livro em que ele fala justamente como o ambiente que a gente vive, como a natureza e como as relações que a gente constrói moldam a nossa saúde mental, né? Moldam a nossa vida, a nossa saúde mental. E ele fala de um tema que é muito interessante, que é a infelicidade ordinária. Então, isso quer dizer que nós temos essa infelicidade ordinária na nossa vida inteira, que é justamente o fato da gente saber que a gente vai morrer, que a gente não vai ter tudo que a gente quer na vida, que a gente vai passar por sofrimentos, que a gente vai ter dores e angústia. Então, essa é a infelicidade ordinária que o Freud comenta, mas a questão na vida é justamente a gente saber que a gente tem toda essa infelicidade, mas mesmo assim buscar a felicidade, buscar momentos felizes e buscar conviver, né, nesse ambiente, nessas relações que a gente faz na natureza, de uma maneira que nos traga, né, infelicidade, apesar dessa infelicidade ordinária que ele comenta. Então, estabelecer limites não é egoísmo, né? Acho que estabelecer limites é uma forma da gente preservar recursos para que a gente possa continuar cuidando da nossa saúde mental, de nós mesmos, e para que a gente possa continuar vivendo de uma maneira sustentável, né? Total. Ou seja, né, um ato de amor próprio, né, um ato de um Exato, carinho consigo mesmo. Então, às exato. vezes a gente fica meio sem gracinha assim, mas, opa, peraí, precisa pôr limite, vai lá, coloca. Sim, Exato. É muito dessa consciência que eu estou falando bastante, né? Quando você tem essa consciência, você consegue impor mais limites, você consegue. E sem culpa, né? Eu acho que a culpa é o grande fator aí, né? Tem muita gente que não impõe limites porque você se sente culpado e tem medo de perder o respeito da outra pessoa, tem medo de perder o amor da outra pessoa. e Então fala muito pelo sim para tudo. contrário, né? E muito pelo contrário. Acho que a gente acho que quando a gente começa a impor limites, a gente vai perder algumas pessoas pelo caminho. E graças a Deus é que a gente está perdendo essas pessoas, porque essas pessoas não deveriam estar conosco se elas não respeitam nossos limites, né? Então, acho que impor limites é um movimento muito, também muito lento, mas muito importante para a gente, né, trazer esse bem-estar emocional e mental que a gente precisa. Perfeito. E assim, falando um pouquinho da relação com o tempo, né? Uhum. Muitas pessoas veem o cuidado com a mente, o cuidado com o corpo, como uma sobra de tempo, né? Que a gente já falou disso. Ah, se sobrar tempo eu vou, mas nunca sobra, né? O que que você falaria, assim? Como que você vê esse despertar de consciência para que o amor próprio, o autocuidado seja realmente, né? Eu vou até usar a palavra aqui que veio no texto, o pilar para a saúde mental. Eu acho que muita gente trata cuidar do pessoal como aquilo que sobra, né, depois de todas as outras tarefas, né? E o problema é que quase nunca sobra, né? Então, se você não ativamente cria essa oportunidade dentro da sua rotina, Uhum. nada acontece. Mas eu acho que transformar a nossa relação com o tempo é algo que leva tempo. Né? Eu acho que a gente, como eu falei, a gente aprende que a gente precisa. A gente só tem valor se a gente produz, se a gente entrega. Então, pausar essa produção é algo muito
muito difícil para o ser humano, porque ele tem que ir contra algo que ele aprendeu a vida inteira dele. Então, mudar essa relação com o tempo, tem que ser aos poucos, leva tempo, mas tem que ser constante, né? Tem que ser perene, tem que ser Olha que motivado bacana você ter falado para isso, né? sempre. Uma aluna minha comentou comigo que ela estava com mais tempo para ficar com a filha dela, porque ela tinha diminuído, enfim, uma carteira de clientes. Só que ela contava isso não comemorando, vendo o lado bom de ter mais tempo de qualidade, lamentando, como se ela fosse uma derrotada por estar trabalhando menos. Eu senti isso no discurso dela. Eu falei, gente, nossa sociedade está muito adoecida, né? Você Realmente. me lembrou uma parte da letra da música nova do CD novo da Anitta. Não sei se você já ouviu, que fala assim, qualidade de vida. Passei o dia inteiro com a minha família. Então é muito isso, né? Da gente poder fazer isso e ter consciência de que a gente precisa fazer isso. Estamos chegando aqui nos últimos instantes da live. Ah, Para gente, pra gente fechar, né? Eu queria que você ajudasse a gente a gerar alguns insights assim, positivos, né? hum. Em relação a como criar um estilo de vida onde a inteligência emocional, o descanso merecido e as nossas ambições consigam assim, ser harmonizados, conviver em harmonia, leveza e também assim gerando valor para a nossa vida. Que dica que você dá assim? Eu acho que, de novo, vou ficar repetitivo aqui, mas eu acho que É importante a gente repetir para fixar. eu acho que o insight de ter a consciência de que a gente precisa disso para viver. Né? Eu acho que o equilíbrio, essa harmonia não acontece quando a gente elimina as nossas ambições. Acho que querer prosperar, querer crescer, é normal do ser humano e é saudável. A gente precisa querer crescer na vida, né? Só que acreditar que a gente só existe para produzir adoece. Então, acho que o meu insight é esse, né? Tenha consciência de que se você não olha para essa esfera da sua vida, você não vai ter uma velhice saudável, você não vai ter uma vida mais longínqua. Então, né, o meu insight é esse. Eu acho que uma vida emocionalmente saudável é aquela que a gente tem espaço para realizar, para crescer, para produzir, para errar, para recomeçar, né? Então, eu costumo dizer que saúde em primeiro lugar, né? Acho que descanso não é fraqueza, dormir bem não é luxo, e respeitar os seus limites não é ser improdutivo. Acho que essa harmonia que o Juliano falou e esse equilíbrio, eu acho que é a competência mais difícil e mais necessária para o ser humano adulto dos dias de hoje. Total, perfeito. Obrigado aqui. Eu vi aqui até que colocaram aqui que um dos termômetros, né, que a gente está numa sociedade adoecida é a quantidade de farmácia que está pipocando a cada esquina. É um Exato. sistema que ele quer te adoecer pela alimentação, pelo seu estilo de vida, para depois você consumir os remédios que ele mesmo vende para as doenças que ele criou. Enfim, por isso que eu acho tão importante a gente trazer profissionais como você para Hum, despertar essa consciência, né, sim. sobre o autocuidado. Gustavo, fala aqui para a gente nesses instantes finais. Quem quiser atender com você, pode te mandar inbox. Por Você tem favor. algum caso, assim, alguma especialidade, algum caso que você gosta mais de acompanhar, ou a pessoa pode mandar Hum, mensagem, você faz a triagem. Não, acho que assim, a psicanálise ela Bem abrange ampla, né? todo tipo de dor e sofrimento, né? Então, eu acho que não precisa ser só uma dor, ser só um sofrimento, né? Então, Perfeito. acho que quem quiser saber mais do meu trabalho, né, me procurar, só me mandar uma DM. Sigam ele, o perfil dele é super interessante, cheio de conteúdos que Exato. vão trazer insights valiosíssimos. É o arroba todo mundo tem algo, esse que eu tô falando aqui. Deixo aí o convite para quem quiser. A gente faz uma primeira entrevista sem custo nenhum, né? Uma entrevista gratuita que a gente conversa. Olha que maravilha. Eu entendo um pouco, né, das questões da pessoa e a gente entende juntos se a psicanálise é o melhor caminho Maravilha. para ela, né? Então, Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Deixo aqui um abraço para você, para todo mundo que interagiu. Obrigado, pessoal. obrigado, João. E é isso, até logo.